Você que estuda inglês já deve ter parado para pensar várias vezes como é a cultura e quais são as diferenças de costumes e hábitos dos Estados Unidos. Nesse vídeo vou te mostrar as maiores diferenças dos Estados Unidos e do Brasil, mas isso no meu ponto de vista. Mas não vou falar em questão econômica nem política, e sim em questão de costumes e cultura, ok? Então bora pro vídeo. Aqui é o Will, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dominando o Inglês. Já vou pedindo que você se inscreva para ajudar o nosso projeto aqui a alcançar mais pessoas assim como você. A primeira diferença cultural que podemos ver claramente é que o almoço nos Estados Unidos é algo que quase não existe, pelo menos não como no Brasil. Aqui, o almoço é a refeição mais importante do dia na maioria das famílias brasileiras. É sempre muito bem feita e com variedades. Já nos Estados Unidos, o almoço é praticamente um lanche, algo rápido como um sanduíche ou uma pizza, geralmente feita no próprio escritório durante o trabalho. Nada de se reunir com a família para comer em casa como no Brasil. Isso é porque eles não dão tanta importância assim para essa refeição, para que eles tenham mais produtividade no trabalho. Claro que tem esse ponto positivo de realmente ter mais produtividade, mas para um brasileiro isso não é muito legal, porque a gente gosta daquele momento com a família, a gente gosta daquele almoço bem feito, e é geralmente uma hora de confraternização ali antes de sair para o trabalho novamente. Segunda diferença: americanos são mais frios, menos afetivos. Isso não quer dizer que eles são mal educados ou ruins, mas no Brasil é muito comum nos cumprimentarmos através de beijos, abraços. Já para os americanos isso é um pouco estranho. Eles só fazem isso se forem extremamente próximos da pessoa e olhe lá ainda. Eles costumam ser mais fechados e prezar pela individualidade. Diferente dos brasileiros, que são muito calorosos e estão sempre buscando formas de se mostrar interessados e agradáveis. Nos Estados Unidos, dar gorjeta é quase obrigatório. Isso você já deve ter ouvido várias vezes. Claro que não é obrigatório por lei e sim culturalmente. Você não dar gorjeta em restaurantes é um extremo insulto ao trabalho do garçom. Isso na visão cultural americana, porque para eles a gorjeta é um indicador se o serviço foi bom ou não. Então quando você não deixa a gorjeta, pensam que você não ficou satisfeito com o atendimento e olham você como alguém mal educado e de certa forma desrespeitoso. Se você já foi para os Estados Unidos e acabou não dando gorjeta, não se preocupe. Se eles perceberam que você é estrangeiro, não tem problema, eles entendem isso. A número 4 é uma diferença, na verdade, que vejo poucas pessoas falando sobre, mas que é muito importante de se deixar clara, que é: americanos dão menos feedback durante uma conversa. Se você estiver conversando com um brasileiro, geralmente ele vai ficar te dando vários feedbacks durante a conversa, falando coisas como: sério? Verdade, isso mesmo, entendi. Isso para que a pessoa não ache que ele tá desinteressado ou não tá querendo conversar. Já os americanos não são assim. Em uma conversa, enquanto você estiver falando, ele simplesmente vai ficar te olhando, entendendo e esperando o momento de falar. E se tiver um feedback, vai ser bem rápido e somente uma vez ou outra. Então, se for conversar com um nativo pela primeira vez, tenha noção disso. Isso não quer dizer que você tá falando mal o inglês ou que está sendo desinteressante. É somente uma diferença de costumes. Por isso é muito importante deixar isso claro, para que você não fique nervoso durante a conversa, simplesmente por ele não estar te dando feedback. Identificação pelo sobrenome. Nos Estados Unidos, em lugares que são um pouco mais formais, americanos geralmente se chamam pelo sobrenome. É uma forma de manter a formalidade, principalmente quando se trata de relações de negócios. E se você, por exemplo, for se referir a alguém mais velho, sempre chame pelo sobrenome. Nos Estados Unidos é uma grande falta de respeito chamar alguém mais velho pelo primeiro nome. E o mesmo se aplica quando se trata de professores em universidades. Jamais chame seu professor pelo primeiro nome. Isso é importante para quem planeja fazer intercâmbio. E para fechar com chave de ouro, algo que sempre orgulha os brasileiros e impressiona os americanos é o nosso churrasco. Sim, também existe churrasco nos Estados Unidos, mas nada como no Brasil. Geralmente, americanos fazem hambúrguer e preparam seus churrascos em uma pit smoker, que é basicamente uma churrasqueira para defumação que você vê nos filmes e nas séries. Bem diferente do Brasil, que geralmente fazemos vários tipos de carne em uma churrasqueira de alvenaria usando carvão. A preferência depende do seu gosto, mas os americanos sempre se impressionam muito com o nosso churrasco. E não somente com o nosso churrasco, e sim com a nossa culinária em geral. Porque como falei lá na primeira diferença de que almoço praticamente não existe, isso aqui se reflete também. Eles não têm uma culinária tão rica como a culinária brasileira. Isso não quer dizer que as comidas deles são ruins, mas que geralmente eles preferem a produtividade do que uma boa alimentação. Então eles vão acabar sempre escolhendo uma maneira rápida de fazer comida, ou um fast food, por exemplo. E essas foram as maiores diferenças na minha visão. Claro que existem muitas outras. Então se tiver alguma sugestão, deixa nos comentários e quem sabe eu traga a parte 2. E se você quiser um método bem construído de uma professora nativa dos Estados Unidos, eu te recomendo o treinamento Inglês com a Gringa. Nesse treinamento, com mais de 29 módulos e muitas videoaulas, você vai aprender o inglês realmente falado, o inglês natural e nativo dos Estados Unidos. Ele vai te ajudar a acelerar seu aprendizado e vai servir como um mapa da fluência para você.
Se você quiser, eu vou estar deixando o link com desconto na descrição. Acessa lá e dá uma olhada que vale muito a pena. Até o próximo conteúdo.